Olha só, estamos dando início à nova série do canal Olha Só, Propostas e Propósitos. A nova série trará uma nova abordagem. Algumas vezes faremos entrevistas, outras vezes estaremos trazendo estudos no nosso canal nessa série. E nesse primeiro episódio da Propostas e Propósitos, estamos trazendo a pré-candidata a deputada federal, a Bruna Fogaça. Olá, Tudo bem, Bruna? tudo Deus te bem? abençoe, Amém. querida. Amém? Seja bem-vinda. Amém. Bruna Fogaça é da cidade, só 33 anos, vai vendo, tá? E ela vai candidatar, se Deus quiser, vai concorrer a deputada federal. E ela está aqui para trazer suas ideias, suas propostas. E vamos conhecer mais essa menina aqui, para a glória de Deus. Amém? Amém. Bruna, seja bem-vinda, querida. Amém? Obrigado. Deus te abençoe, querida. Amém. Por que você aceitou esse desafio de ser candidata? Amém. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Amém, Estar aqui, querida, pastor, muito bem-vinda. obrigada, é um prazer. E por que eu aceitei? Eu gostei do nome da série. O pastor ainda não tinha me falado, mas é uma frase que eu sempre falo. Eu aceitei porque eu não vivo por propostas, eu vivo por um propósito. Amém. Exatamente. E essa é a minha frase, eu sempre falo isso. E o meu aceite a esse desafio vem exatamente por isso. Na verdade, eu sou advogada já há 10 anos e atuei já como assessora jurídica de um prefeito aqui da região. Sou de Santo Antônio da Platina, prefeito de Ribeirão do Pinhal, durante 4 anos. Me especializei em direito eleitoral, direito público, direito administrativo e imaginava que eu ia permanecer nessa assessoria jurídica ao prefeito, mas infelizmente ele não foi reeleito, né? Ele fez uma gestão só e depois que se findou essa gestão, eu falei com Deus, falei, Senhor, e aí, né? O que nós faremos agora? Continuo nessa área, não continuo, né, na área pública, mas tentei algumas assessorias, não deram certo, o pessoal já tinha sua equipe, né, os prefeitos já vinham com toda uma assessoria desde das eleições. Eu falei, então eu vou me dedicar ao escritório. E aí eu decidi, então, me fazer minha quinta pós-graduação em Direito, em Compliance, em Proteção de Dados. E aí vou atuar nessa área, né, uma área nova, uma área muito promissora. E falei, vou dar um passo à frente, né, no que diz respeito à proteção de dados, vou trabalhar nisso. E fui convidada, então, no começo desse ano, para trabalhar em São Paulo, com proteção de dados, né, aplicando a Lei Geral de Proteção de Dados em algumas empresas. Aceitei o convite, fui para São Paulo, fiquei lá quase um mês, e quando estava lá, eu recebi o convite para pregar, eu também amo pregar a palavra, Amém. em Jacarezinho, numa igreja na comunidade da Fé Church. Não, Mesa Church, na igreja Mesa Church. E aí eu fui pregar numa conferência de mulheres, e quando eu estava em Santo Antônio, o meu pai me disse que o senador ele queria falar comigo, ele queria meu telefone. Então passei meu telefone para ele, ele entrou em contato comigo e me fez o convite para me pré-candidatar a deputado federal. Quando eu recebi o convite, eu disse que eu precisava orar, né, falar com a minha família para depois dar uma resposta. E como sempre na minha vida, eu fui buscar Deus para saber qual era o propósito dele na minha vida, né? Porque como eu disse, eu não vivo por propostas. Eu vivo por aquilo que o Senhor, ele planejou para mim. Amém. E eu sempre falo, uma outra frase que eu sempre uso é que é melhor você não ter nada em Deus do que ter tudo fora dele. Sim, verdade. Então, quando você não tem, você tem tudo fora de Deus. Repete essa frase outra vez, muito boa essa frase. É melhor você ter tudo em Deus, ter nada em Deus do que ter tudo fora dele. Isso aí. É a essência, acho que é o segredo, né? Sim. E aí eu falei, Senhor, é melhor eu não ter nada aqui fora desse propósito do que estar lá, né, sem o Senhor tendo tudo. Sim. E aí nós fomos orar, fomos buscar a Deus para ver se esse era o propósito dele, tendo em vista nós estarmos em São Paulo com um novo projeto. E quando nós fomos orar, em um dia, numa quinta-feira, eu combinei de conversar com o senador pessoalmente numa sexta-feira à tarde em Curitiba. Numa quinta-feira, o Senhor me lembrou de uma oração que eu recebi, essa oração, em novembro do ano passado. Na verdade, eu faço parte da comunidade evangélica platinense, há 10 anos também, onde eu recebi uma cura e passei a ser membro dessa igreja. Nasci na igreja metodista, vivi lá por 22 anos. E em todo novembro e abril, a nossa igreja, nós fazemos um encontro de todo o Paraná, em Cruzeiro do Oeste, chama Encontro de Pastores e Líderes, Sim. EPL.
E nesse CPL eu recebi uma oração de um profeta que havia, há 2 anos atrás, profetizado no meu casamento, inclusive. Sim. E quando ele orou comigo, eu gravei essa oração, porque eu queria ter, eu gosto de gravar aquilo que Deus me fala, que eu quero, Sim. eu pretendo escrever um livro. Amém. E aí o Senhor, ele me disse que o Senhor me dizia que minha vida ia mudar. E que junto com essa mudança viria muita responsabilidade. Mas que Deus falava que quem capacitava era Ele, quem Amém. chamava era Ele, quem colocava era Ele, quem abria a porta era Ele. Sim. E na quinta-feira anterior ao meu encontro, o Senhor me lembrou dessa promessa, dessa palavra. E até meu marido falou assim, então será que essa é a resposta? E eu falei, ainda não é a resposta. Porque quando eu recebi essa promessa, eu vinculei ao pastoreio. E acho que o Senhor vai nos levantar pastores. Porque pastor é que tem muita responsabilidade, Sim. é Deus que capacita, e eu amo pregar a palavra, né? Então Amém. eu vinculei a isso. Sim. E aí eu falei, não, ainda não é uma resposta, porque até ontem eu achava que era para ser pastor, né? Pastora. E aí então eu pedi mais uma confirmação para Deus. E falei, Deus, eu quero que o Senhor me confirme na sexta-feira no gabinete do senador. De alguma forma eu quero que o Senhor me confirme esse chamado. E nós fomos para Curitiba. E na sexta-feira, quando eu cheguei, me apresentei, não tinha ninguém ainda na recepção, apenas a secretária do Álvaro e a secretária do partido Podemos. Me apresentei, falei que eu tinha uma reunião com ele e ela pediu para eu sentar no sofá que tinha ali naquele momento. E quando eu sentei, essa secretária do Podemos pediu para eu contar minha história para ela. E quando eu vou contar minha história, eu sempre conto que eu recebi uma cura, né, na comunidade. Eu não podia, eu estava com um problema sério de coluna, ele estava me impossibilitando de andar, muitas dores, eu estava toda torta. E um dia, né, eu escutei que eu não teria mais jeito. E nesse dia nós buscamos uma cura do Senhor, e o Senhor me curou, né, num culto, no final do culto o pastor fez uma oração comigo, e imediatamente eu fui curada. E essa é a minha história. Então quando alguém me pede para contar minha história, eu conto isso. E quando eu estava contando para ela esse testemunho, entraram 2 mulheres naquela sala que também seriam atendidas depois de mim, e ouviram o meu testemunho, e uma delas me mexeu comigo e você perguntou se eu era também da delas. Eu falei, mas como assim? Se você também ama Jesus? Eu falei, amo Jesus. E aí ela falou que ela era mulher de um pastor lá de Curitiba, da Igreja Batista, que ela também tinha sido curada da coluna, ela teve um acidente em 99, que ela ficaria numa cadeira de rodas, mas que Deus a curou. E depois que Deus a curou, Deus disse a ela que ela seria usada nas nações. E ela teve a oportunidade de trabalhar com a ministra Damares, no gabinete dela, foi para países, pôde falar da obra do Senhor, e ela quase morreu de Covid ano passado. E quando ela achava que ela ia morrer, Deus falou que ainda não era o tempo dela, que ele tinha um projeto para ela, que era um projeto chamado Mulheres Escolhidas, que é um projeto que seriam mulheres que seriam usadas para as nações. E ela me disse que enquanto eu contava aquela minha história, Deus falava para ela que eu era uma mulher escolhida para as nações. E aí que eu fazia parte desse projeto, né, das mulheres escolhidas. E ali o Espírito Santo me confirmou. Então que aquele era o meu chamado, né? Porque eu havia pedido uma confirmação dentro do gabinete. Que maravilha. E aí então eu entendi que aquilo era um propósito de Deus para minha vida. Logo em seguida o senador me chamou na sala, nós conversamos, né? Ele colocou as expectativas dele, eu contei os meus princípios. E desde então, eu me tornei uma pré-candidata a deputada federal. Que bênção, Bruna, que bênção. Então você é bem família, então? Sim, muito. Você defende a família? Com certeza. Princípio de tudo, né? Plano de Deus, o Senhor nos fez para sermos família, né? Sim. O que você acha da sociedade moderna está querendo destruir a família? Eu acho um plano maligno, né, para destruir a base de tudo, porque a família é a base de tudo. Sim. Eu creio que a família é a base de todas as coisas. Então, destruindo a família, nós destruímos a sociedade como um todo. Sim. Eu creio nisso. Maravilha. Olha só, tá vendo aí? Uma moça bonita que passou por muita luta, mas recebeu a cura, recebeu a bênção do Pai. Todos nós temos lutas, mas Deus tem planos para todos também. Não é mesmo, Bruno? Com certeza. Amém? Os planos de Deus, eles são maiores que os nossos, né? Oh, como? Você faz parte da comunidade platinense, né? Do pastor Célio, né? O saudoso pastor Célio. Aqui na nossa cidade nós tivemos pastores maravilhosos. Pastor Júnior, da comunidade metodista. Isso, pastor Júnior. Pastor Denilson Ferrari, Avivamento Bíblico.
pastora Edilene, da Lagoinha, que foi minha esposa. Mas para todos Deus tem um plano. Às vezes Deus tem um plano de recolher. Às vezes Deus tem um plano de curar. Para cada proposta, um propósito. E Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém? Que você possa ter isso na sua vida, no seu coração. Que as propostas de Deus são maiores. Como diz a canção de Nani Azevedo, os sonhos de Deus são o quê, Bruna? Maiores que os nossos, com certeza. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Amém? Quando que a Bruna ia pensar que ela está curada? Mas ela recebeu o sonho de Deus. Amém? E agora os sonhos de Deus são outros para a vida da Bruna. Às vezes nós não entendemos quais são os sonhos, quais são os planos de Deus. Jesus falou para Pedro, o que eu faço agora, não entendes. Você vai entender depois. É verdade. Vai entender depois. Bruninha, já que você é uma ministra da palavra, que palavra você vê em mente agora que possa trazer aos nossos inscritos, aos nossos amados que estão nos assistindo? Alguma mensagem da palavra de Deus vem ao coração? É exatamente o que Deus sempre me falou, que os planos, bem eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal para dar o fim que desejais. O Senhor, ele já escreveu todos os nossos dias, né? Amém, Todos eles já foram escritos por ele. E ele fala também que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que ele tem preparado para nós. Então nós temos que crer nessa verdade, né? É isso que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós andamos olhando pelas circunstâncias e nós nos frustramos, porque muitas vezes elas não acontecem como nós desejamos e esperamos. Mas o Senhor sabe dos nossos caminhos, Ele sabe como nos preparar para alcançar aquilo que Ele preparou para nós. Então nem sempre uma derrota é uma derrota. Muitas vezes as derrotas são vitórias na nossa vida, porque elas nos preparam para algo maior. E quando eu falei que eu trabalhei com o prefeito de Ribeirão do Pinhal, quando ele não foi reeleito, foi uma frustração muito grande. Mas nós questionamos o Senhor, por que ele não ganhou? Né? Aquela derrota nos frustrou. Mas nós entendemos que com aquela derrota nós ganhamos muito. Né? O Senhor nos deu muitas experiências, nós crescemos em maturidade. E há um projeto em cima disso. Né? Então, as nossas derrotas, quando nós estamos em Deus, não são derrotas, fazem parte do processo. E nós devemos pensar sempre nisso. Que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele não perde o controle da nossa vida, nunca. O controle está em suas mãos. Mesmo que nós achamos que está tudo dando errado, quando nós estamos no caminho dele, ouvindo a direção dele, tudo está andando conforme o plano celestial. E ele é o que importa na nossa vida. Uma hora nós vamos entender. Glória a Deus, Bruna, que bênção. Você ouviu aí o que a Bruna falou? Nem sempre uma derrota é uma derrota. As pessoas pensaram que tinha derrotado Jesus Cristo. Exatamente. A morte foi vitória. Exatamente. Foi a salvação de todos nós, né? É exatamente isso. É o terceiro dia. Ele venceu a morte e ressurgiu glorioso, tá? O que eu faço agora não entende. Você vai entender mais tarde, depois, tá? Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas olha só. Para cada proposta, um propósito. Se Deus está dando essa proposta agora da sua vida, é porque Ele tem um propósito com você. Amém? E, Bruninha, para nós encerrarmos agora, quais seriam as tuas propostas, sendo você pré-candidata a deputada federal, para os nossos ouvintes poderem conhecer mais a Bruna e quais as propostas de trabalho que você tem a oferecer? Amém. Na verdade, como deputada federal, qual é a nossa função? É importante as pessoas saberem isso, né? Porque muitas pessoas nem sabem o que o deputado faz. É legislar, ele cria as leis e ele fiscaliza, ele representa o povo, e ele fiscaliza se aquelas leis que foram criadas estão sendo cumpridas. Então, enquanto cristã, com princípios, o que eu pretendo defender são as leis que asseguram os nossos princípios enquanto cristãos, defender os direitos das mulheres, que muitas vezes são esquecidas, né? Mulheres vítimas de violência, e hoje, infelizmente, não tem suporte nenhum, né? Vivem num ciclo de violência, porque não conseguem ter uma estrutura para ajudá-las a sair desse ciclo, um ciclo emocional que as prendem a ficar sendo violentadas por muitos e muitos anos, por não conseguir, muitas vezes, sair desse meio. E nós não temos uma estrutura, nós não temos uma rede de apoio para ajudar essas mulheres. Então, eu pretendo trabalhar muito nisso, né?
nos direitos dessas mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, precisando de um apoio e em defesa daquilo que nós cremos, nos nossos princípios, né? Lutarmos para que não venham leis que venham destruir aquilo que nós cremos como verdade, como princípio que o Senhor deixou para nós. E é isso. Parabéns, Bruna. Ouviu aí? Propostas e propostas. Que você também possa ter as suas propostas e ser tão iluminada quanto essa moça é. Tá, queridos? Tá bem, queridas? Olha só, anuncie também no canal do Pastor Daniel, olha só. Se você quiser entrar em contato, fazer suas propostas da sua empresa, do seu trabalho, celular, o WhatsApp do Pastor Daniel, 991 24 3206. 991 24 3206. Anuncie no nosso canal, fazendo as suas propostas. Amém, queridos? Lembrando, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Essa moça aqui bonita se aquietou e ela conheceu esse Deus verdadeiro. Esse Deus curou o coração dela, a alma dela, a saúde dela, a coluna dela, deu uma família linda e ela vai ainda mais crescer. Amém, Bruna? Com a graça de Deus. Para cada proposta, um propósito. E olha só, qual é a tua proposta? Qual é o teu propósito? Se inscreva no canal do Pastor Daniel, olha só. Ative o sininho das notificações, personalize todas. E vamos lá, gente. O que tem aí? O que tem aí embaixo? Hein? Vai nesse dedinho aí do YouTube, clica aí, vamos lá. Ajuda o pastor, poxa. Amém, queridos? Grande abraço, Pastor Daniel. Fique com Deus. Bruna, do coração, que Deus vai abençoar a sua vida, linda. Deus vai abençoar e você vai crescer muito na vida, tá? Queridos, fique com Deus. Deus abençoe. Qual é a tua proposta? Qual é o teu propósito? Olha só. Grande abraço, Pastor Daniel. Até mais, povo!